64. Para isso, eu vou nomear os vértices da figura em azul. Ele quer que eu calcule a área dessa figura aqui. Essa figura é um quadrilátero, não é um triângulo. Tudo bem? Ela tem 4 vértices, o A, o B, o C e o ponto D, tá? E para eu calcular ela, eu vou subdividir ela em 2 triângulos, tá? Eu vou ter o triângulo BCD e eu vou ter o triângulo ACD, tá certo? Uma outra possibilidade também, ao invés de fazer essa divisão, tá? Deixa eu até apagar aqui, porque nesse caso, o que eu vou fazer? A área do triângulo maior menos a área do triângulo menor. Essa é uma estratégia, tá? A outra possibilidade seria a seguinte, tá? Que aí, para efeito de cálculo, deixa tudo até mais simples. Seria dividir aqui, ó, no ponto C. Aliás, deixa eu tirar o ponto C daqui, passar ele para baixo. E aí você pode fazer essa divisão aqui, ó. E aí você teria o triângulo ABC e o triângulo ACD. No caso, para calcular a área do triângulo ACD, tá? Vamos lá. Quero calcular a área do triângulo ACD. Isso daqui é igual a base vezes altura, então Bzinho vezes H, dividido por 2. E aqui está simples porque a base, o Bzinho, é essa medida aqui, ó. E essa medida é 4. Tá? Então, o Bzinho é igual a 4. A altura é essa medida aqui, ó. É esse H. E a altura é igual a 1. Então, aqui está bem tranquilo se você usar essa estratégia. Então, vai ficar 4 vezes 1, dividido por 2. E isso daqui é igual a 2. Pronto. Calculei a área do ACD. No caso do ABC, está um pouco mais complicado, tá? Então, vamos lá. A área do triângulo ABC. Isso daqui é igual, eu não sei ainda quanto que é. Uma possibilidade é que isso daqui é meio do determinante D, onde o determinante D é dado pelo seguinte, presta bastante atenção aí. Ele vai se referir às coordenadas do ponto A, na primeira linha, completado com 1, as coordenadas do ponto B, completada com 1 também, e as coordenadas do ponto C na terceira linha, completada com 1. Então, esse determinante D, ele é igual. Então, vamos lá, primeira linha. Coordenadas do ponto A, 4 e 4. Então, vai ficar 4, 4, 1 na primeira linha. Na segunda linha, coordenadas do ponto B, 0 para o x e 1 para o y. Então, vai ficar 0, 1 e 1. E na terceira linha, as coordenadas do ponto C, 3 para o x e 2 para o y. Então, 3, 2 e 1. E aí, para calcular o determinante, eu copio as duas primeiras colunas à direita. Então, vai ficar 4, 4, 0, 1, 3 e 2. E aí eu vou lá, diagonal principal, positiva. Então, eu vou ter 3 diagonais principais positivas. Essa daqui é a primeira. O 4, 1, 3 é a segunda. O 1, 0, 2 a terceira. E aí eu vou para as negativas, que são as 3 à direita, que a gente chama de secundária. Então, o 4, 0, 1 é a primeira. O 4, 1, 2 é a segunda. O 1, 1, 3 é a terceira. Então, o meu determinante D aqui vai ser igual. Vamos ver se vai caber. Tudo isso mais 4 vezes 1 vezes 1, mais 4 vezes 1 vezes 3, mais 1 vezes 0 vezes 2. Então, peguei as diagonais principais, que são as positivas. Agora eu vou para as negativas. E eu vou da direita para a esquerda. Então, é 4 vezes 0 vezes 1, menos 4 vezes 1 vezes 2, e menos 1 vezes 1 vezes 3. Em cima da pinta, mais coube, né? Deixa eu só puxar para cá, porque senão vai que depois ele
acaba pagando, vai ser pior, né? Prontinho, bonitinho. Aí eu vou fazer, então, o cálculo desse determinante, observando que, quando eu multiplico por zero, dá zero. Então, eu posso considerar essa parte e essa daqui. Então, o meu determinante D vai ser igual a 4, mais 4 vezes 1 vezes 3 é 12, menos 4 vezes 1 vezes 2 é 8 e menos 3. O meu determinante é igual, 4 mais 12, 16, menos 8 é 8. E 8 menos 3 vai dar 5. Então, a área desse triângulo é meio, é a metade do 5. É meio vezes 5. Isso daqui é 5 sobre 2. Portanto, a área do quadrilátero ABCD é igual à área do triângulo ACD mais a área do triângulo ABC. E isso daqui vai ser igual a 2 mais 5 sobre 2. Como ele deu a resposta na forma decimal, eu vou dividir o 5 pelo 2 e vai ficar 2 mais 2,5. E o 2 mais 2,5 é igual a 4,5, que no caso aqui refere-se à resposta indicada na letra I. Prontinho, pessoal, tá feita a correção. Deixa eu só comentar aqui rapidinho no final do vídeo. Então, para calcular o primeiro triângulo, eu entendo que esse é o melhor caminho, o ACD, porque como ele já está aqui com a distância entre o A e o D dada, e aí, para eu calcular a área do triângulo, a altura é a distância que eu tenho de um ponto até o que a gente chama de base na perpendicular. Como essa linha do C até o AD vai ser exatamente a distância do eixo X, está fácil de identificar. No outro triângulo, eu poderia fazer a distância do ponto C, tá, até o AB. Aí eu não usaria o determinante. Mas aí eu precisaria calcular a distância do A até o B, tá? Então, teria que calcular essa distância usando a fórmula da distância entre dois pontos e teria que calcular a distância do C até o AB. Como é que eu calcularia a distância do C até o AB? Distância de ponto à reta, que foram os últimos exercícios que nós fizemos. Aí você vai falar, pô, professor, dá um trabalho. Sim, dá trabalho. Mas se na hora de uma prova você não se lembra do uso do determinante, você é obrigado a utilizar esse caminho, tá certo? Prontinho, pessoal. Então, tá feita a correção, estão comentadas aí as possibilidades.